sempre, Pai. Sempre, Pai, o Senhor vai ser exaltado no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós rendemos graças ao Senhor. Temos o prazer, Pai, de dizer, Pai, que nós te amamos. Temos o prazer, Pai, e o privilégio de estar aqui nessa noite para poder dizer ao Senhor que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graças, Pai, por esse tempo favorável, por aquilo que o Senhor tem anunciado, Pai, em nome de Jesus, sobre a nossa vida. E nós nos disponibilizamos, Pai, para receber a Tua palavra, acolher com mansidão no nosso coração. Nos compromissamos, Pai, de colocá-la em prática, porque sabemos que existe mesmo uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e isso faz parte, Pai, da nossa vida. Nós somos agora nova criatura, nós somos os Teus filhos, e vamos vivenciar, Pai, o melhor que o Senhor tem para nós. Tua palavra garante isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, e nós não abrimos mão, Pai, e não aceitamos que nada do que é nosso outros venham desfrutar. E nós podemos dizer, Pai, com a boca cheia: nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, nenhuma intenção maligna, Pai, contra os Teus filhos vai ter bom êxito. Todos desse lugar, Pai, estão guardados no nome de Jesus Cristo. Não haverá doente, não haverá inválido, não haverá desempregado. Pelo contrário, Pai, haverá aumento, promoção e favor, Pai, do Senhor sobre nós. Obrigado, Pai, porque os horários, Pai, serão mudados, as coisas serão mexidas, Pai. Algo está se movendo para nos favorecer. A Tua palavra garante, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, obrigado, muito obrigado. Céus e terra estão se movendo para nos favorecer. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, gente? Graça e paz, aleluia. Seja bem-vindo, povo mais feliz da terra. Aleluia. Eu quero te encorajar a cumprimentar essa pessoa que está aí na sua frente, atrás de você, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Você tem liberdade para sair do seu lugar também e cumprimentar essa pessoa. Aleluia. Mas seja muito bem-vindo. Que bom que você veio. Aleluia. Isso mesmo. Aleluia. 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 Ei, aleluia. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Aleluia. Que bom, gente, que a gente veio. Que bom que eu vim. Que bom que eu ouvi o chamado. Que bom que eu decidi estar nesse lugar em nome de Jesus. E é uma verdade, viu? A bênção de Deus é irrevogável. Se Ele abençoou, não tem sistema, não tem nada que possa ir contra isso. Eu quero te encorajar que você está no melhor lugar que você poderia estar hoje. Eu não estou falando da placa da igreja Verbo da Vida, não. Eu estou falando em um lugar, no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Em um lugar onde a bênção vai ser declarada. As coisas de Deus são descortinadas para nós, são reveladas para a nossa vida em nome de Jesus Cristo. E aquilo que estava oculto, nunca esteve oculto de nós, sempre esteve oculto para nós acessarmos. Como Deus diz na sua palavra: clama a mim e eu vou responder, eu vou anunciar coisa grande e oculta que você não sabe. Tem coisa grande para a sua vida que você não sabe, gente. Tem coisa grande que você não sabe ainda. Então não questione a bondade de Deus num altar daquilo que a gente ainda não tem as respostas. Somente confia e saiba que Deus está nos conduzindo para um bom lugar. Haverá bom futuro. Esse é o ano de galardões e recompensas, e nós não abrimos mão de tudo aquilo que Ele tem anunciado para nós. Amém? Fique à vontade, pode se assentar. Obrigado, viu? Vocês são excelentes. Até daqui a pouco. Top 10, top 10. Olha que bênção. Geralmente a gente dá uma carreira assim, né? Às vezes eu corria no final do culto, mas nem estou cansado, voltei a treinar, aleluia. Cadê o pessoal do CrossFit aí que vai, aleluia, eita aí, ó, vai aumentar as carreiras, né? Aleluia. Aí você, pastor, estou dando carreira na igreja, não estou cansado, aleluia, estou treinando, né?
O Paulo é café com leite, não vale, porque senão ele fica o culto todo correndo aqui, né? Podia for um dia, vai parecer um ratinho na rodinha, né? Mas Deus é bom, aleluia. Eu falei a verdade. Tomei um suco de maracujá ali agora, antes de subir para cá, então, aleluia. Não é culpa do suco, lógico, né? Mas Deus é bom, amém? Estamos em um bom lugar. Quero te convidar então para abrir a sua Bíblia. Vamos conversar um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que eu não vou falar novidade. Você é bom de Bíblia, você é sabido, você já conhece o que está escrito aqui. Mas eu sei que as coisas de Deus a gente precisa mesmo, todos os dias, estar exposto àquilo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouviu, entende? Ela não está no passado. A fé vem por ouvir e ouvir. Então, o que eu fiz ontem foi acrescentado na minha vida a respeito de fé. Eu preciso disso, de uma nova porção para o dia de hoje. Eu preciso estar exposto a essa palavra de novo no dia de hoje. E renovação da mente, exposição à palavra, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Como pentear o cabelo, escovar o dente, tomar banho, entendeu? Não serve, o que você fez isso ontem não serve para hoje, então hoje a gente vai fazer de novo, tá bom? Abra comigo então a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Antes vamos fazer uma boa confissão da palavra. Pega a sua Bíblia aí e deixa o diabo endemoniado, deixa ele saber que você sabe. Você pode dizer assim comigo: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia! Então tem muita coisa aqui dentro que precisa ser revelado para nós, precisa ser descortinado para a nossa vida. E entenda algo sobre revelação da palavra, né? A palavra de Deus, ela tem essa revelação progressiva. À medida em que nós caminhamos, estamos expostos à palavra, a palavra vai se revelando para nós. E entenda uma definição aqui de revelação. Revelação não é só quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus, um profeta, né, se levanta na igreja, roda no manto, aponta o dedo para a gente e diz: assim diz o Senhor. Não, eu vou naquela igreja porque lá tem revelação. Deixa eu te dizer, a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus, amém? E uma das definições de revelação, eu gosto muito, peraí, eu gosto tanto que eu esqueci, né? Aleluia. Aleluia, a alegria faz parte, gente, da vida de fé, tá bom? Aleluia. Mas, lembrei, aleluia, glória a Deus, né? Obrigado, Senhor, por não passar essa vergonha na frente da igreja, né? Mas, revelação, uma das definições que eu gosto é ver de uma perspectiva diferente algo que sempre esteve ali. Sempre esteve ali e agora foi revelado a mim. Então eu estou vendo aquilo que sempre esteve, mas eu vejo de uma ótica, de uma perspectiva, de um modo diferente. Então a palavra de Deus, o que antes era somente letra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, quando se torna revelação, aquilo foi descortinado para mim, agora aquilo é uma verdade para mim, agora aquilo funciona para a minha vida. E eu sei que eu saí da esfera do Logos e entrei na esfera do Rema, quando aquilo, ela não é somente conhecimento, mas eu me movo à altura daquilo que foi escrito. Eu sei que a palavra de Deus se torna revelada para mim quando eu vou agir à altura daquilo que é revelado a mim. Por exemplo, Noé teve a revelação, foi anunciado para ele que iria chover, mesmo nunca tendo chovido sobre a terra. Então, como era revelação para ele, ele se moveu à altura, fazendo o quê? Construindo a arca. Todo mundo que às vezes tem acesso à escritura, sabe alguma coisa que está escrito, mas se não se move à altura daquilo que está escrito, é porque não é revelação para ela ainda, é somente letra. Está comigo? Aleluia. Ahá. Então, 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas.
Eu olhando daqui, me parece que todo mundo que está aqui hoje nasceu de novo já, né? Quem já aceitou Jesus, nasceu de novo, levanta a mão assim para mim saber. Aleluia, então pronto. Isso é uma realidade nossa agora. A Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, nós não vamos ser nova criatura ainda. A gente já é nova criatura. Outra coisa que é interessante desse texto é, as coisas antigas, não é que vai passar, as coisas antigas já passaram. E já se fizeram novas. Se eu sou agora uma nova criatura, uma nova perspectiva, um novo estilo de vida, eu tenho coisas novas para desfrutar. Eu posso criar a expectativa de novidade que Deus tem para a minha vida. Eu posso criar a expectativa de que Deus está promovendo as coisas, mexendo os pauzinhos dele, para que algo novo chegue até mim. Porque a maneira como eu enxergava, como eu pensava, como eu agia, já não pertence mais à minha vida. Agora tudo se fez novo. Então eu sei que se a gente sair daqui hoje com esse culto, com esse entendimento dessas coisas, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? E como o Bud dizia, né? Culto bom é aquele culto que a gente vai para casa sabendo o que fazer com ele, Ronaldo. Sabe, não é aquele culto que você vai embora para casa, talvez até no culto se emociona, chora. Ai, foi lindo o culto. O que foi pregado lá? Eu não lembro, mas foi lindo. Sabe, esse tipo de coisa não transforma, não muda. Mas quando eu tenho conhecimento da palavra e sei o que fazer com ela, eu sei como colocá-la em prática no meu dia a dia, então isso vai mudar a minha vida. Eu penso que hoje nós vamos aprender um pouco sobre a jornada do dia a dia, de aprender a lidar com circunstâncias, situações, mas eu sei quem eu sou, o que eu posso, o que eu tenho, então independente do que vier, eu não vou estar abalado com aquilo. Está comigo? Então, nós somos nova criatura, estamos dispostos e disponíveis para viver esse novo de Deus. Agora, como isso acontece? Como é que é quando a gente nasceu de novo? A Bíblia diz assim em Colossenses 1,13, que a gente foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Gálatas 3,13 também diz assim que a gente foi resgatado, gente, da maldição da lei. Essa palavra resgate fala mesmo de algo que eu não conseguia fazer sozinho, mas alguém foi lá e pagou o resgate. Alguém foi lá e me tirou de uma condição em que eu jamais conseguiria sozinho. Fui resgatado. Estava além das minhas forças, mas eu já não estou mais em um cativeiro. Maldição da lei, o lugar onde eu fui resgatado, maldição da lei significa morte, miséria e enfermidade. Então, se eu fui resgatado da maldição da lei, que é morte, miséria e enfermidade, fui transportado agora para o reino do Filho do seu amor, o que opera nesse lugar é justamente o que é diferente daquilo. Não é mais morte, é vida, não é mais miséria, é abundância, não é mais enfermidade, é saúde. Está comigo? Essa é a minha realidade hoje. A versão viva desse texto eu gosto bastante, porque ela diz assim, ó: quando alguém se faz cristão, e isso aconteceu quando, talvez você não lembre o dia, mas você se lembra que você fez isso. Um dia você ouviu a palavra, fé foi gerada no seu coração, você confessou a Cristo com a boca, e está tudo bem, é assim mesmo que a gente faz. Esse é o modo bíblico, né, de a gente ter o nome escrito no livro da vida. Então nós nascemos de novo. Naquele exato momento eu fui resgatado do império das trevas. Naquele exato momento eu fui tirado mesmo, fui resgatado da maldição da lei, tirado do império das trevas. Eu nasci de novo, meu espírito foi recriado. Então, o que aconteceu ali? Quando alguém se faz cristão, 2 Coríntios 5,17, na versão viva, torna-se uma pessoa totalmente nova, por dentro. Já não é mais a mesma, teve início uma nova vida. E aí é que pega às vezes, às vezes as pessoas não conseguem discernir um pouco essas coisas assim, porque a gente, quando nasceu de novo, a gente teve início, estamos iniciando uma nova vida. E essa mudança é de dentro para fora. Não é algo externo que aconteceu quando a gente nasceu de novo. A primeira mudança foi interna. O nosso espírito foi recriado. Nós nascemos de novo. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Até então, antes disso, nós estávamos mortos espiritualmente. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Eu sei que talvez você já sabe disso, mas é bom a gente relembrar.
As pessoas dizem, né, que todo mundo é filho de Deus, e isso não é verdade. A Bíblia diz, né, Jesus disse isso para Nicodemos: cara, se você quiser a vida eterna, importa nascer de novo. Eu sei que na cabeça dele não entendeu muito bem. Ele falou: como assim, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele disse: não está falando disso, está falando justamente disso, de confessar a Cristo. E agora o seu espírito foi recriado. Você não volta mesmo para dentro da barriga da sua mãe, mas é preciso nascer de novo para se tornar filho de Deus. Essa ideia de que todo mundo é filho de Deus não é verdade. Todo mundo que nasceu de novo é filho de Deus. Se alguém não nasceu de novo, ele ainda é criatura, nem filho de Deus é. Quem entendeu até aqui? Não, pastor, mas e o meu parente que não aceitou Jesus ainda? Aleluia. Tem que falar de Jesus para ele. Amém? Está comigo? Eu tenho que ser sincero, gente. Não pode falar essa história de que não, depois ele fica lá umas 3 semanas lá na... Como é que chama aquele negócio lá? O purgatório lá, e está tudo certo. Não, não tem purgatório, tá bom? Aleluia. Quando faz a passagem, você já tem que apresentar o ticket lá. Aleluia. Chegar ali no céu, né? Vai chegar ali, vai estar o anjo lá. Aleluia. Ronaldo. Primeiro que ele ainda nem vai chamar só pelo nome. Vai falar Pastor Ronaldo. Já pensou? Já pensou? E aí? E falou assim: nossa, meu Deus. Não, mas eu não fui. Eu não estou falando sobre chamado, né? Mas enfim, só para a gente lembrar, né? Aleluia. Porque a gente vai dar conta daquilo que a gente foi chamado para ser, né? Aí falou assim: Pastor Ronaldo. Eu falei assim: não, acho que você se enganou, não é pastor não, eu fui empresário. Não, esse não. Ó. E aqueles então que nem crê, que não nasceu de novo, vai chegar ali e vai chamar Pastor Marco. É só um exemplo, tá bom, gente? Então, você vai pensar que o rapaz vai pro inferno, não, tá bom? Não estou condenando ninguém pro inferno, não, mas aí pensa: Pastor Marco. Ele falou assim: não, eu não... Eu quero entrar aí. Ele falou assim: não, mas cadê o seu nome? Eu não estou achando aqui não, na área VIP, aleluia. Não, mas parece que está tão bom ali, deixa eu entrar. Eu falei assim: não, está bom mesmo, mas seu nome não está aqui. Não, mas eu não crio nessas coisas. Eu falei assim: não, mas lá para baixo não precisa crer mesmo. Lá a concorrência é assim, vai direto, não precisa crer. Mas aqui precisa crer, se não crer não entra não. Quem está entendendo até aqui? Amém? Então teve um início, uma nova vida. Começamos essa vida. E essa vida nova que nós começamos, ela tem algumas coisas boas aí para a gente desfrutar. E uma delas olha só o que diz a Escritura em 3 João. E eu vou precisar que você exerça fé para crer nessas coisas. 3 João no capítulo 1, no verso 2, eu não vou falar sobre dinheiro, não é sobre prosperidade do que a gente está falando, não. Estamos falando sobre essa nova vida que está disponível para nós, para a gente entender como funciona e o que aconteceu quando eu nasci de novo. E aí diz lá, 3 João 1,2 diz assim: amado, acima de tudo, ou antes de qualquer coisa, é o significado acima de tudo. Acima de tudo, coloca agora como prioridade, está comigo? Ele diz: antes de tudo, acima de tudo, antes de você pensar qualquer outra coisa, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uau! Deus faz votos, Ele deseja, anseia, é a vontade dEle que a gente prospere, de que a gente viva bem nessa terra. E como eu disse, eu não estou falando de dinheiro, não que a prosperidade, dinheiro não faça parte da prosperidade, faz parte, mas ainda assim é o nível mais baixo de prosperidade se a gente for falar de prosperidade. Até porque Ele faz votos aqui pela prosperidade, que significa uma boa jornada nessa terra, mas também faz votos por saúde. Até porque se alguém não tiver saúde e tiver somente o dinheiro, não serve para nada. Quem está comigo? Você trocaria a sua saúde por R$1 milhão? Eu duvido. Mas você trocaria 1 milhão pela saúde, para poder viver mais. Então a gente já definiu até o que vale mais aqui, para a gente ver até como dinheiro não é o nível mais alto de prosperidade mesmo. Agora deixa eu mostrar algo para você. A Bíblia diz aqui que Deus, Ele faz votos. Essa palavra faz votos significa Ele deseja a nossa prosperidade e a nossa saúde. Agora, Eclesiastes no capítulo 5, no verso 4 e 5, olha o que esse Deus, que fez um voto, que falou que faz um voto por sua prosperidade e saúde, olha o que ele pensa a respeito de um voto. Olha o que ele pensa a respeito de alguém que promete, alguém que fala a respeito: olha, eu vou lá na sua casa amanhã, né? Sabe assim? A gente vai marcar um dia, né? Já viu? Encontra alguém na rua. Eu sei que isso não acontece com você, né? Fala assim: ô fulano, quanto tempo? A gente marca um dia.
E sabe que às vezes não está para marcar nada, né? Mas fala só por falar. Mas na verdade, com Deus não é assim não. Se falou, aleluia, é o fio do bigode. Tem ali, o fio do bigode dele está ali. Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4 e 5, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Olha só, se a gente ficar só até aqui, já é um grande ensinamento. Ele diz assim: se fez um voto, não é nem que está errado se não cumprir, está errado se demorar para cumprir. Está comigo? Ele chama de tolo, e aí você pode dar uma definição dessa palavra tolo aí, que você quiser, mas a gente sabe o significado dela, né? Porque não se agrada de tolos. Quem é o tolo? Aquele que faz o voto e demora para cumprir. E aí o texto continua: cumpre o voto que fazes, porque melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então esse Deus que pensa isso a respeito de votos, que é melhor nem fazer do que se for fazer para não cumprir, ou até mesmo tardar, demorar, adiar o voto, ele diz em 3 João 1:2: amados, acima de tudo eu faço votos. Entende o que ele pensa a respeito de votos? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Então, se eu não estiver vivendo isso, Deus não tem a ver com essa coisa que eu tô vivendo hoje, que não é prosperidade e saúde. Eu não estou querendo trazer condenação, pastor, mas eu estou sem nada na carteira agora, então eu estou me sentindo condenado. Não, não se sinta condenado, pelo amor de Deus. Nós estamos agora aqui ajustando o nosso sistema de crença, que a gente precisa aprender a crer na palavra e não no que o mundo diz. Eu preciso, para que eu venha desfrutar do que Deus tem, começar a ver a palavra como uma promessa de alguém que prometeu e está afinzão de cumprir. E não somente uma religiosidade que eu venho para um culto no domingo, bater a carteira para o pastor não me ligar durante a semana porque que eu não vim. Está comigo? Nós estamos iniciando uma nova vida e ela começa de dentro para fora. Começa com esse sistema de crença sendo mudado. Então agora a palavra de Deus, ela não é mais somente algo que fica aberto, exposto lá na sala da minha casa para tirar quebranto. Está comigo? Aleluia. Porque eu sou abençoado e agora eu sou abençoado, eu não preciso mais ter medo do gato preto quando ele atravessa a minha frente. Não tem problema nenhum passar embaixo de escada. Se quebrar o espelho da sua casa, não deixa a sua mulher saber só, compra outro logo, pelo amor de Deus. Mas o problema então não é o espelho, mas é ela saber que foi você, né? Tá bom? Aleluia. Fique em paz, sua mãe não vai morrer se o chinelo estiver virado. O que te protege não é aquela fita vermelha. Amém? Mas é a bênção de Deus que está sobre a nossa vida. Provérbios 22 chega a dizer assim, que a bênção do Senhor, ela enriquece, e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto pode ter o entendimento também de trabalho forçado. Significa que então agora, porque eu tenho a bênção de Deus, eu não vou exercer força demais, mas o meu até trabalho. Mas como a bênção está sobre a minha vida, eu sou favorecido e as coisas começam a funcionar de forma melhor para a minha vida. Leia Deuteronômio 28 que você vai entender muito bem isso. Se eu não me engano, Deuteronômio 28, verso 8. Olha o que diz. Bota aí para mim, por favor. 28:8 de Deuteronômio. O Senhor determinará. Aleluia. Esse um aí, ó. Ah, você quer um profeta? Assim diz o Senhor. Aleluia. Essa é uma noite de bênção. Eu tinha tomado café, mas me deram o suco de maracujá. Aleluia. Estava vindo acelerado, mas não, agora toma um maracujá, pastor. Aleluia. Aleluia, tá tudo bem. Então assim, como eu posso enfezar com café se alguém que já foi abençoado com maracujá? Tá comigo? Aleluia. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Aleluia. E não está só lá nos meus celeiros. Então perceba que não é, a minha loja não vai prosperar porque ela está em um bom lugar na praça. Porque o Senhor determinará que a bênção esteja nos celeiros. E
essa mesma bênção em tudo o que colocares a mão. Então, mesmo que a minha loja seja do lado de trás do melhor ponto comercial, porque a bênção não está somente no celeiro, mas está na minha mão e eu estou aqui, eu vou prosperar. Tudo que colocar a mão e te abençoará na terra. Não inventa moda então, não, rapaz, todo mundo está indo. Já disse quinta-feira, né? Você não é todo mundo. Põe o verso 11 para nós também. Acho que é a Cris que está ali, né? Eita glória. É a mesma igreja, viu, Cris? Ela falou, está parecendo uma igreja diferente hoje, aleluia. Mas é a mesma, amém? Mesma praça, o mesmo banco, aleluia. Mas a bênção está operando, né? De forma melhor. Vai ser agora a mesma igreja, mas vai ser, o Fernando Leal disse, né? Vai ser melhor, maior e mais poderoso. Pode até ser o mesmo banco, a mesma praça, mas eu estou diferente agora nele, aleluia. Está bem melhor. Quem está entendendo aí? O Senhor te dará abundância de bens. Aleluia. O Senhor nem estava com expectativa não de ter abundância. E quando fala aqui de bens, é de coisas mesmo. O Senhor vai te dar abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, até o seu cachorro, o seu gato é abençoado. Olha que coisa. Pensa aí, gente. Lembra, eu falei para vocês já naquela história, quando eu ganhei o Moisés, que era um cachorro, né, que a gente tinha, um Rottweiler, e porque o padrão antes, que era o Fred, um outro Rottweiler, que era muito grande, que a gente tinha, era fortão. Quando o Moisés chegou em casa, o Moisés chegou e ele tinha sido atropelado, então ele tinha a bunda seca. Ele era assim, né, esquisito para dentro. E magrinho. Quando eu andava com ele na rua, eu tinha vergonha dele. Porque eu acho que as pessoas olhavam e pensavam assim, nossa, ele não deve dar comida pro cachorro, né? Porque o meu padrão de cachorro, gente, uma vez disseram assim pra mim, uma pessoa que trabalhava num pet shop, né, disse assim pra mim, não, pra você ver se o cachorro tá no peso ideal, você tem que pôr a mão aqui e sentir a costelinha dele. Eu nunca senti costela de meus cachorros. Nunca. Eu tinha uma Doberman junto com o Fred também, que eu andava com ela na rua, andava com os dois assim. Tinha gente que olhava pra Doberman, e Doberman é fininho, né? Eu olhava e falava assim, nossa, ela vai ter neném, né? Eu falei assim, não, gente, ela é forte. O que você tá achando que é neném é músculo. Você só precisa colocar os óculos aí da fé para você entender. E aí eu me lembro que quando o Moisés chegou em casa, ele estava daquele jeito, por causa desse texto, e por causa de Provérbios 12:10, que o justo atenta para a vida dos seus animais, nós começamos a falar com ele, falar, Moisés, se você chegou na minha casa agora, você antes tinha outro dono, mas porque você chegou na minha casa agora, você vai ser abençoado, e você vai ser o cachorro mais forte que a gente já teve. Aí o que aconteceu? Engordou e ficou forte. Oxa. Mas isso é o que? É o sistema que tem que ser mudado. E porque o sistema de crença muda, você põe a palavra para dentro no seu coração e agora ela sai pela sua boca com poder. E as coisas mudam. Porque você vê uma coisa que está fora do que Deus planejou, você consegue agora identificar o que está fora. E essa vida é de dentro para fora. Eu agora, porque tenho conhecimento da palavra, o que Deus deseja para a minha vida, os votos que Ele fez para mim, agora eu posso saber o que Ele tem para a minha vida, então eu não concordo mais com o que está fora do que Ele planejou. Está comigo? É como se você olhasse um extrato da sua conta e visse alguns débitos que você não fez. No meu cartão de crédito às vezes acontece isso, tem débitos que eu não fiz. Mas eu sempre encontro o culpado, aleluia. Então eu não vou levar isso diante de Deus, né? Quem está entendendo o que o Espírito diz às igrejas, né? Aleluia. É comigo? E aí você... Vamos para a palavra, antes que eu me complique mais. Amém? Aleluia. Veja. Eu nem escutei o que eles falaram ali, eu estou rindo. Tá bom, né? 3 João 1:2 diz assim, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Agora presta atenção nessa parte do versículo, a parte B, diz assim, assim como é próspera a tua alma, a sua maneira de pensar. Aqui o discípulo João, ele estava dizendo assim, eu oro para que você seja tão próspero, Ronaldo, da maneira como você se vê. A maneira como você se vê, o sistema de crenças que você tem a seu respeito, o que você sabe
que Deus conquistou para você, mesmo que você não tinha dinheiro, você não podia, você não conseguiria jamais mesmo fazer isso sozinho. Mas agora, porque você descobriu que é o seu direito, então você se tornou próspero em primeiro lugar, não no bolso, não externo, mas internamente. Agora eu sou próspero aqui primeiro. Veja o que ele disse: eu oro para que você seja próspero, tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, antes de prosperar externamente, a nossa alma deve prosperar. Tá comigo? E assim, eu sei que eu já fiz isso várias vezes, você sabe, mas eu preciso dar esse exemplo de novo, porque eu não sei se todo mundo já ouviu. Eu quero chamar para cá o espírito, a alma e o corpo, que vão me ajudar aqui. Amém? Já vê, vem o Ronaldo, que ele costuma sempre estar presente, né? O Marco também, aleluia. Eu vou achar outro aí, deixa eu ver. Pode vir, fica com vergonha não. Isso aqui é, vocês estão em casa, aleluia. Acho que o Patrick, ele tá olhando para mim lá do fundo, ele tava... Sabe quando a pessoa vai me escondendo assim? Meu Deus. Mas você vai ser revelado agora, amém? Tá bom? Igual aquelas moças do Fantástico antes, antigamente, né? E vai saindo assim. Quem lembra dessa abertura do Fantástico? Só pra saber a sua idade, assim, ó. Aleluia, pronto. Então, aleluia, pensa. Fica aí juntinho. Vocês, veja bem. A gente vai agora aqui dar, né, um exemplo de como é, e eu estou fazendo isso de forma didática, para que a gente possa entender, mas na verdade essas coisas acontecem meio misturada mesmo durante o nosso dia. Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz que só a palavra é apta, ela tem esse poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Percebe então que já estamos aqui classificando, diferenciando o que é alma, o que é espírito, que às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é, tá bom? Então, só a palavra que tem a condição de dividir isso. E aqui, esses três homens de Deus representa como se fosse um homem só. Isso aqui é o ser humano. O ser humano é assim, um ser trino. Assim como Deus é três, também nós somos a sua imagem e semelhança. Somos um ser trino também. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Está comigo? O texto que diz isso, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, perdão, e o vosso espírito, alma e corpo, olha só a diferenciação, os três aí, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sei porque sempre houve mesmo um conceito, né, de que alguém que pratica exercício é chamado de vaidoso, porque, imagina, ele quer ficar lindão, e agora não pode, o ser espiritual não pode fazer exercício, você tem que se entupir de coxinha e Coca-Cola, mas se você estiver orando e lendo a Bíblia, está tudo bem. Isso é um engano, porque se a gente morrer cedo, a gente vai dar conta dos anos daqui, que a gente não estava vivo nessa terra e quantas almas nós não alcançamos, tá bom? Esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23 deixa muito claro de que eu preciso apresentar diante de Deus irrepreensível. Essa palavra significa íntegro, perfeito, o espírito, a alma e o corpo, tá bom? Se eu chegar hoje diante de Deus, eu não estou falando que você tem que estar com shape, tá bom? Não estou falando de shape. Se chegar no céu e falar: Senhor, deixa eu entrar aí porque eu meti o shape. Não, não é isso, tá bom? Eu tô falando de cuidar, tá bom? Se eu olhar para a carcaça, é isso. Se eu olhar para a carcaça, eu vou olhar que, rapaz, esse cara cuidou. Ele lavava pelo menos uma vez por semana ali, encerava, né? Assim, sabe, não é judiar também de uma vez. Então aqui é o ser humano. Esse é o espírito, esse somos nós. Nós somos um espírito. Esse é o seu eu de fato. Quando você nasceu de novo, naquele dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, esse aqui, o seu espírito, você de fato, é esse que nasceu de novo. É aqui que o Espírito Santo veio morar, dentro de nós. Está comigo? Essa é a alma, que habita no meio, ela está aqui junto. A alma é o corpo. O corpo, gente, é a carcaça. Não, estou chamando o Marco de para aí, ó, tá vendo? Eu quis dizer, Marco, eles entendem, tá bom?
Carcaça no sentido. Ele tá fazendo crossfit agora, gente. O bicho emagreceu, tá de parabéns, né? O Rick chegou a perguntar para ele quarta-feira lá no Remo, falou assim, você não é mais ovelha de Moreira César? Aí ele perguntou, por quê? Você emagreceu, cara. Eu falei, rapaz, não, é que lá ele sabe que a gente come bem, é que a gente preza pela saúde, né, tá bom? Para de brincar, então vai, sério. O espírito, a alma e o corpo, quem tá entendendo? Então, é interessante a gente entender que quando a gente nasceu de novo, a gente viu lá 2 Coríntios 5,17, a gente teve início a uma nova vida, que é de dentro para fora, percebe? Quando a gente nasceu de novo, esse aqui, o corpo, não a carcaça, tá bom? O corpo, ele ficou do mesmo jeito. Não aumentou em tamanho, não diminuiu em peso, ficou do mesmo jeito. O espírito não, o espírito foi recriado, nasceu de novo, começou de novo, de dentro para fora. E esse aqui? Essa é a alma. O espírito é onde a gente tem contato com Deus. Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem ali, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Se só aqui tem um monte de gente, um diferente do outro, e Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, onde que nós somos imagem e semelhança de Deus se todo mundo é diferente? É aqui. João no capítulo 4, a Bíblia diz assim que Deus é espírito. Quem está comigo? Então, se Deus é espírito, quando ele fez o homem, Gênesis 1:26, ele fez o homem no espírito, a sua imagem e semelhança. Só depois, lá em Gênesis 2, que ele vai criar o corpo, com o barrinho, e depois sopra lá o espírito de vida, tá bom? Tá comigo? Quem está entendendo até aqui? Então, é isso então que acontece, somos recriados aqui no nosso espírito. Quando a gente nasce de novo, então, o corpo fica igual, o espírito foi recriado, esse aqui que é a alma, que é onde o espírito nós temos contato com Deus, o corpo temos contato com o mundo físico, onde a gente pega, onde a gente anda, onde o espírito se locomove. A alma é onde está localizado o nosso raciocínio, entendimento, emoções. Tá comigo? Faz cara de feliz. Essa alma está contente, aleluia. Ele veio para o culto de domingo, aleluia. Aleluia, chegou. Chegou um oficial de justiça na porta da sua casa. Vixe, olha lá. Meu Deus. Tá vendo? Tá vendo como é que é a emoção? Às vezes, a emoção, gente, ela é às vezes baseada. Olha lá, ó, já está correndo pro espírito, pelo menos. Aleluia. Esse tá vindo na igreja, está aprendendo, vai fazer o rema. Aí, ó, que diferença faz, tá vendo? Oh, aleluia. Esse agora pagou as contas lá, olha como é que fica, ó. Meu Deus. Então, é ali onde estão as emoções. A Bíblia diz assim, gente, que esse aí, como ele não foi recriado, o espírito, esses dois aqui é trabalho nosso. Aqui foi trabalho de Deus. Tá comigo? Abre comigo, Cris, não precisa sair daí não, gente, pode ficar aí mesmo. É Efésios, no capítulo 3 e no verso 14. A gente vai andando para me achar onde é que está esse texto. Deixa eu ver. Efésios, no capítulo 3 e o verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, mais um, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais, é esse texto mesmo, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Junta aqui de novo para mim, por favor. Entende? Percebe que o poder de Deus, através do Espírito de Deus, ele vai fortalecer o homem interior. Está comigo? Por isso Jesus disse, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi no Espírito que aconteceu. Agora, aqueles dois ali, a carne às vezes, ela quer ficar, quinta-feira, ao invés de vir para o culto, ela quer ficar no sofá. Olha que bichinho. Ela olha para o sofá, a carne, e fala com a alma, cochicha no ouvidinho da alma. Ei, o que você acha de a gente sentar? Porque esse aqui, é que agora esse aqui é o que vai na igreja, tá bom? Mas o livro de Gálatas, no capítulo 5, o livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, se eu não me engano, chega a dizer
que o Ronaldo é inimigo do Marco. Mas não é os dois, o espírito milita, guerreia contra a carne. Ou seja, quando eu quero uma coisa, o outro quer outra. E o coitado do Patrick, a alma, no meio dos dois. Parece o Chaves, eu quero Icapate, mas quero o lanche da Chiquinha. Tinha um negócio assim, sabe? Eu quero deitar no sofá na quinta-feira, mas o Espírito mesmo está me conduzindo para coisas boas, eu desejo estar lá. Então a alma, ela vai mesmo pender, jogar para o lado que tiver mais forte. E quem define qual é o lado mais forte? Eu e você. Está comigo? A alma, ela sempre vai para o lado mais forte. A alma, gente, não pode ser o nosso inimigo. A alma não é o vilão da história. Se a alma fosse o vilão, Deus não colocaria ela em nós e não diria como transformá-la. Acho que é melhor vocês sentarem, já entenderam, tá bom? Obrigado, viu, gente? Você pode aplaudir a vida. Obrigado, viu? Meu Deus. Quem entendeu até aqui? Tem uma citação de um homem de Deus que eu acho interessante. Ele diz assim, ó. Então agora todas as vezes que eu falar espírito, alma e corpo, você já vai lembrar dos bonitos, né? Tá bom? Olha o que ele diz. Invista na sua mente. Ela pode te levar mais longe do que você imagina. Invista na sua fé. Ela pode te levar onde você nunca imaginou. E invista no seu corpo. Assim você viverá mais. Aleluia, tá comigo? Essa somos nós, na nossa esfera de existência. E a Bíblia chega a dizer, gente, no livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 2, essa responsabilidade que nós temos com a nossa alma. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí é a alma, né, ali. Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Veja, Jesus disse em João 10:10, que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O livro de João também, se eu não me engano, acho que é no verso 9, Jesus chega a dizer que ele é a porta. Se alguém passar por essa porta, vai encontrar boas pastagens, vai viver uma vida boa. Então, Jesus, se ele é a porta, ele é o que divide. Se tem uma porta é porque tem um outro ambiente, tá bom? Nenhuma porta é colocada se não existem ambientes diferentes. Quem está entendendo até aqui? Quando Jesus disse eu sou a porta, e aquele que passar por essa porta, ele vai desfrutar de um outro ambiente, a mesma coisa é Romanos 12:2. Romanos 12:2 chega a dizer assim, ó. Se você atravessar essa porta de meditação na palavra, você vai ser transformado e existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus para desfrutar, que todos às vezes contemplam, desejam, mas para abrir a maçaneta dessa porta e desfrutar do que Deus tem, está diretamente ligado a transformar a nossa alma, a nossa mente pela palavra. Como que eu faço isso? Me envolvendo com a palavra. Mudando o sistema de crença. Passando a acreditar no que a Bíblia diz. Entenda então que 3 João 1:2, eu passo agora a acreditar, não somente como o João ali fazendo um voto, alguma coisa do tipo assim, como se fosse a paz do Senhor, irmão, como alguém que encontra na rua. Não, não é isso. É um voto de alguém que está a fim de te prosperar mesmo. E isso muda quando a gente pensa, Deus quer me prosperar, então o que eu fizer vai dar certo. Eu vim de um lugar que é tão religioso que se a gente não desse a paz do Senhor para a pessoa na rua, você estava desviado. E o negócio era tão feio, Ronaldo, que eu sei de histórias, de uns desviados que encontrava com o outro desviado na balada e tinha a cara de pau de dar a paz do Senhor lá. Para a gente ter uma ideia do nível de religiosidade que estava. Encontra com o outro lá no gordo e paz do Senhor. Paz do Senhor, cara. Vou ser sincero. Você está no gordo, cara.
Está comigo? Aleluia. Veja, quando falamos de ser transformado pela palavra, falo de você registrar na sua mente o que Deus tem para você. Se você vai tirar uma foto, veja se já aconteceu isso com você. Você vai lá, ai, que ambiente legal, vou tirar uma foto. Aí quando você vai tirar uma foto, você recebe uma mensagem do celular que ele está carregado. Você precisa apagar algumas coisas para poder capturar aquela imagem. Assim acontece com a gente. Para que a gente possa capturar essa imagem, a gente vai precisar, às vezes, mudar o sistema de crença e apagar algumas coisas que foram capturadas do passado. Tem uma propaganda de um cartório de registro de imóveis que eu achei interessante, que diz assim, ó: se não registra, não é seu. Essa casa é minha, mas se você não vai lá no cartório e não registra, não é seu. Da palavra é a mesma coisa. Se você não registra, não é seu. Até menino, nasceu, não levou no cartório para fazer o documento, não é seu. Como é que você prova que o menino é seu? Você foi e registrou. Como você acessa o que Deus tem para você? Você registra. E eu não estou falando de ficar lendo a Bíblia assim, né? Mas de meditar na palavra. Quando Deus disse para Josué, medita nessa palavra dia e noite, dê atenção ao que é devido. Meditar na palavra significa extrair os conselhos da palavra para a minha vida. Quem está entendendo? Aleluia. Bem-vindo a uma nova vida. E se a gente quiser desfrutar dessa nova vida, é assim que faz. É minha responsabilidade que eu coloco para dentro. A Bíblia chega a dizer que eu devo ter o cuidado com as janelas da alma. O que são as janelas da alma? Os olhos e os ouvidos. Porque o que entra pelos olhos e pelos ouvidos vai determinar o sistema de crença que eu vou ter ou não. E vai determinar se quem vai vencer vai ser a carne, que é fraca, que tem condição de ser vencida. Como? Quando a alma é transformada. Então percebe que o Espírito sempre vai te conduzir. É para isso que o Espírito Santo está aí. Jesus chega a dizer que o Espírito Santo foi enviado, gente, para nos guiar toda a verdade. E a verdade é a palavra. Veja se o Espírito não fala com você às vezes. Vai orar. E a carne vai dormir. O Espírito vai ler a palavra para você meditar nela. E a carne, não, vamos negociar. Vamos ouvir louvor então, pelo menos, né? Aí, entendeu? Vai assim. E às vezes a alma fica nesse meio, como eu disse, ela vai pender para quem tiver mais forte. Às vezes vai orar, parece que a Bíblia tem um sonífero. Vai ler. Mas bota essa mesma pessoa, se falar para ela na mesma hora, fecha ali, vamos ver um filme. Vamos comer lanche. Ó. Inclusive eu tenho uma de lanche para falar. Para a gente ver como o sistema, aleluia, o sistema muda assim, ó. Quando eu namorava, sobrava metade de um lanche para mim. Aí, o tempo foi passando, esse lanche foi diminuindo o tanto que sobra. E aí eu comecei a achar ruim, né? Eu falei assim, hoje tem alguma coisa errada aí. Porque eu olhei e falei, essa mulher é perfeita. Tá sobrando meio lanche. Não sei se você já passou por isso, não precisa levantar a mão, tá? Mas... E aí, conforme vai sobrando menos, você vai falando, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Já aconteceu uma vez de não sobrar nada. E eu fui reivindicar os meus direitos, né? Falando assim, o que está acontecendo? Isso é a inflação do casamento? E quando nós namorava, sobrava meio. Agora está sobrando tanto a ponto de da última vez, ela comeu antes e pediu um pedaço do meu. Aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu, generoso, aleluia, não queria, mas, né, segurei assim, né, para não deixar também à vontade. Mordeu.
E achou ruim porque não veio carne. Não veio carne. Não veio carne. E eu falei, cara, você já está comendo a minha porção. O certo seria você me entregar metade. Entende como você se sente lesado? E é nesse nível de se sentir lesado que eu quero que você olhe para a sua vida e veja algo que a palavra de Deus diz a seu respeito e não está, para a gente se sentir mesmo lesado e agora ir em confronto a isso. Porque quando a Bíblia diz, quando eu faço essa confissão, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu preciso saber, o mínimo é saber o que eu tenho. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá, a gente vai começar a encerrar mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Sabe, gente? Olha só. Todo cristão, enquanto você não morreu e Jesus não veio resgatar a igreja, vai ser o nosso trabalho diário, resolver a nossa vida com a nossa alma e com o nosso corpo, tá bom? Não tem como. Você pode ser pastor, presbítero, semideus, o que você quiser, mas o seu corpo, se você não cuidar, e a sua alma, se você não renovar, ela vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho. Todo cristão passa por isso. É nossa responsabilidade. Por isso que quando eu vejo alguma coisa, eu preciso tomar o cuidado do que eu vejo, como eu disse, das janelas da alma, porque não dá pra gente, às vezes, dispensar o que pensou. Eu sei que essa palavra dispensar não existe no sentido que eu estou dizendo. Existe a palavra dispensar no sentido de dispensa, mas eu estou falando de dispensar de como se eu não tivesse pensado. Está comigo? Sei nem se vocês entenderam ou eu volto. Aleluia. Não dá para dispensar. Então, pastor, se não dá para eu dispensar o que eu pensei, o que eu faço? Eu não alimento aquele pensamento. E assim eu não dou continuidade àquilo. Está comigo? Olha, antes de Paulo dizer em Romanos 12:2, que a gente sempre vai ter essa luta, né? Ou a gente se conforma, as coisas são assim mesmo, né? Ou a gente se transforma. Ele diz em Romanos 12:1, ele diz assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que apresentei o quê? O vosso corpo. Percebe que é um sacrifício? Às vezes é um sacrifício mesmo para o crente apresentar o corpo na igreja. Porque é mais fácil, Marco, congregar pelo YouTube. Eu me lembro na pandemia. Eu cheguei aí no Fortalecendo a Visão com a caneca de café e com a roupa que eu dormi. Veja se tem condição de chegar assim na igreja lá agora. Presencial. Claro que não. E ainda escolhe qual parte do culto que você quer. Deixa o louvor rolando ali enquanto eu vou ali fazer um café. Aí vai ali, tal. Isso, ó, quem congrega no YouTube é assim. Ou você acha que ele está ali rendido? Da maneira como deveria? Lógico que não. E cada caso é um caso, tá bom, gente? Tem gente que às vezes não pode ir mesmo, tá tudo certo. Mas eu estou falando a Bíblia chega a dizer no livro de Romanos 12:1 que eu apresento o meu corpo. Hoje na nova aliança, na antiga aliança era assim, o sacerdote ia, levava os bichinhos lá, sacrificava o bichinho, e aquilo ali era o sacrifício. Hoje, na nova aliança, não tem mais esse sacrifício, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, ele foi o Cordeiro perfeito, sem defeito, e não existe a necessidade mais de um sacrifício da maneira como foi feita no passado, na antiga aliança. Mas ainda existe um sacrifício a ser apresentado. Só que agora é um sacrifício vivo no altar de Deus. E há quem diga, justamente porque o sacrifício é vivo, que ele dá trabalho de ficar no altar. Ele quer sair dali porque ele está vivo. Porque quando era morto, você colocava e ele estava ali morto. Mas agora, como é o meu corpo e é um sacrifício vivo que eu devo apresentar, ele não quer ficar ali. Mas não quer dizer que não existe sacrifício na nova aliança. Existe. É o seu corpo que você coloca em sujeição. É a sua mente.
2 Coríntios, no capítulo 10, chega a dizer assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, e são capazes de anular sofismas e todo pensamento. E a ideia é que a gente leve cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Por que a Bíblia diz que eu devo levar o meu pensamento cativo? Fala de cativeiro, fala de uma prisão. Porque a nossa mente, gente, ela é capaz de vagar. Enquanto eu estou falando aqui, pode ser, não é o nosso caso, em nome de Jesus, mas a mente é tão livre às vezes que pode ser que alguns estejam no culto enquanto Deus está falando e pensando no lanche que vai comer depois, e não focado no que Deus tem. Por isso a Bíblia diz que eu devo levar a minha mente cativa à obediência de Cristo. Quem está entendendo? Olha o que 1 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 19, Paulo disse para Timóteo. Ele diz assim, ó: mantendo fé e boa consciência, mente, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uau, pastor, achei que eu estava indo bem na fé. Pode até estar crendo, confessando a palavra, agora eu creio com o coração, eu falo com a boca, está tudo certo, mas eu ainda preciso cuidar da mente. O livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 17 ao 19, chega a dizer assim, ó: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Nós temos a palavra, que é a âncora da alma. O que a âncora faz? É jogada para manter o barco fixo num lugar, no mar das emoções. Ora eu estou crendo, ora eu não estou mais. Pastor, eu estou bem, conta comigo. Uma coisa que acontece, pastor, estou desanimado, não venho para os cultos, preciso de oração. Tiago, no capítulo 1, chega a dizer: homem de ânimo dobre, inconstante. Não suponha que esse homem vai receber do Senhor alguma coisa. Não é a falta de fé, porque fé ele tem, está até confessando, crendo, mas é a inconstância no que Deus diz. É a falta de jogar a âncora da palavra para se manter firme aonde deveria estar. Quem está entendendo até aqui? Eu disse que a gente ia sair daqui hoje sabendo o que fazer. Amanhã sabe o que a gente vai fazer? A gente vai acordar e vai crer nessa palavra. Amanhã a gente vai acordar e vai crer nessa palavra. Mesmo que o relatório esteja exposto ali, não é um relatório que eu gostaria de ver, mas eu estou firme na palavra. Eu penso que na minha casa é diferente. Eu tenho que crer todo dia, gente. A Maria não acorda maquiada, não. Eu também não acordo lá, café lá em cima. Não, eu estou falando sério. E quando eu falo maquiada, eu estou dizendo assim, nós temos a nossa alma que a gente tem que cuidar. Lá em casa eu costumo brincar, né? Que lá em casa não é novela mexicana, não. Ou propaganda da Doriana, que a gente acorda, tá tudo... Ei, já viu propaganda de margarina? E eu falo, Maria Rosa, Romeu Rodrigues, estamos crendo, aleluia. E a gente sai feliz, saltitando pelo bosque. Não, às vezes a gente tá ali, crendo, tendo que pôr força no negócio para botar a nossa alma no lugar. Porque as circunstâncias estão dizendo o contrário, mas a palavra está dizendo que já deu tudo certo. João, no capítulo 15, no verso 5, 7, você pode ficar de pé, por favor? Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Veja, vou abrir um salmo aqui para você, para o seu elevo espiritual. Jesus, ele disse assim: se permanecer em mim. Essa palavra permanecer
fala de uma fixação, fala de algo que está estável, chegou para ficar. Não é uma visitação, está comigo? Aquele que permanece em Deus, essa palavra permanecer fala de ficar, não sair do lugar, fala mesmo de estabilidade. Esse pode pedir o que quiser. Salmo 91, muito conhecido, o início diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Não é o que visita o esconderijo do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, esse tem algo a dizer. O que visita também tem algo a dizer, mas não é a mesma coisa do que habita. Quem está comigo? Quando eu habito, eu conheço o dia a dia da casa. Quando eu habito, eu conheço as circunstâncias, mas também conheço a fé, o que eles fazem na hora do café, do almoço, do jantar, na madrugada. Quando eu habito, eu sou participante, eu sou morador daquele lugar. Eu não estou só visitando, porque às vezes o visitante, ele vai chegar em um momento que foi preparado algo para recebê-lo. Não é assim? Limpou, colocou talvez uma louça melhor, alguma coisa. Agora quem habita sabe. O que habita sabe. E por isso ele tem uma voz e ele pode dizer, olha o que ele diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Só quem habita que pode falar isso. Quem visita não. Quem visita não sabe da realidade. Quem visita não sabe que Deus é tão bom assim. Quem visita ainda duvida da bondade de Deus. Ainda duvida, eu não sei se vai acontecer. Deixa eu te dizer, vai acontecer. Eu disse é verdade. É assim que eu creio. Se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Quando a gente chegou nesse lugar aqui, existia um sistema de crenças que sempre colocava Foi logo quando a gente chegou nesse lugar, que não tinha nada aqui dentro ainda, a gente começou era esse concreto aqui do corredor que estava sendo feito. E aí uma pessoa, que eu não lembro mais quem era, chegou aí e falou assim: olha, vocês têm que colocar segurança nesse prédio, tem que ter grade, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, porque assim, aqui é muito perigoso. Já roubaram a pizzaria não sei quantas vezes. Aí eu disse assim para ele, eu falei: cara, deixa eu te dizer uma coisa, a gente não vai ser roubado nunca. Eu disse mesmo, de verdade. Aí ele ficou olhando assim, sabe, com um ar de: quem é você para falar um negócio desse? Como você pode ser soberbo a ponto disso? Eu sei que para o incrédulo a fé parece soberba, mas para quem está crendo, a gente sabe o nível de força que a gente está colocando para crer naquilo ali e de estar seguro ali. A gente jogou a âncora na palavra, não foi à toa. Sabe quantas vezes a gente já foi roubado nesse lugar? Graças a Deus, nunca aconteceu. E nunca vai acontecer, em nome de Jesus Cristo. Quando a gente vai embora tem um punhado de anjos, eu já não sei, eu não consigo nem contar, é uma multidão. E eu preciso que a gente comece a crer nessas coisas como verdade. Eu preciso que a gente tenha um sistema de crenças mudado e venha crer no que Deus disse. Chega de colocar empecilho para o que Deus quer fazer. Tá bom? Quando Jesus chegou no tanque lá e viu um monte de gente lá que estava em um lugar para ser abençoado, para ser curado. Tinha um cara lá que já estava naquele lugar há 38 anos. 38 anos, gente. Esperando alguém jogar ele no tanque para ser curado. Nem quero entrar no mérito da questão se acontecia ou não, ou se era só uma crença. Nem vou entrar. Mas o que eu quero dizer para você é, quando Jesus, vai ler o texto para você ver, Jesus chega naquele lugar, diz a Bíblia que Jesus sabia que ele estava ali, o tempo em que ele estava ali, Jesus sabia do problema que ele estava passando, e Jesus ainda perguntou para ele: você quer ser curado? Olha que interessante, não parece óbvio? O cara está ali há 38 anos, Ronaldo.
E Jesus chega sabendo do problema e ainda pergunta para ele: você quer ser curado? A resposta dele foi o que deveria ser, né? Sim ou não. A resposta dele foi circunstancial. Ele disse: eu não tenho ninguém para me jogar no tanque. Não foi isso que Jesus perguntou. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou: olha, tem alguém para te jogar no tanque? Tem alguma coisa que alguém possa fazer para você ser curado? Jesus perguntou: você quer ou não quer? E aí é que mora o problema às vezes. A gente, ao invés de falar com o problema, a gente fala do problema. E você vai dizer ao monte e não com o monte. Ou do monte, perdão. Fale ao monte: saia daqui e vai para o mar. Ou em outras palavras: sai da minha frente, porque eu vou passar, em nome de Jesus. E vai acontecer. Então quando a gente diz: esse é o ano de galardões e recompensas, talvez a gente pense: mas não tem ninguém para me jogar no tanque. Aí tem um tanque de galardões e recompensas e a gente fica: mas não tem ninguém para me jogar no tanque. Sabe o que aconteceu? Eu ainda não... meu salário não aumentou. Eu ainda não recebi uma promoção. Eu ainda não estou do jeito que eu gostaria de estar. Aleluia. Mas isso não muda o que Deus disse. Isso não muda o que Deus disse. É como Jesus dizendo para o leproso, em Mateus 8 agora. O leproso chega para ele e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. É saber, uma coisa é saber que Deus pode, outra coisa é saber que Deus quer fazer para você. E aí ele escuta essa frase, ele chega e Jesus diz: quero, fica limpo. É como se Jesus estivesse dizendo para vocês hoje aqui: eu quero, fica limpo. Eu quero, prospere. Eu quero, o que eu não quero é você mais passando nessa situação. O que eu não quero mais é você sofrendo por isso aí que você está sofrendo faz tempo. Quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Quero, prospere. Quero, avance. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Um tempo de favor foi anunciado para a nossa vida. Foi dito a nosso respeito: ano de galardões e recompensas. Vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais poderoso. Então eu não vou mais calcular o sentido de quem é que vai me jogar no tanque. Porque aquilo que ele ficou 38 anos esperando alguém para jogar no tanque, nem foi o tanque, aquilo que a mente dele estava calculando, que trouxe a cura para ele. Então não se prenda, pelo amor de Deus, a um sistema caído, que a gente só vai prosperar se eu fizer hora extra, eu só vou dar certo se eu for promovido, eu só vou ter aquilo se eu ganhar mais. Não, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é se quiserdes e tiver um salário maior. Não é se você quiser e se você for promovido. É se quiser e me ouvir. Se a gente quiser, eu não vou mais me preocupar quem é que vai jogar no tanque, porque é Jesus quem está perguntando: você quer? E eu só digo: quero, eis-me aqui. E não vai faltar, em nome de Jesus. Aleluia. A gente pode cantar uma canção, Bel? Aleluia. E eu quero te encorajar a você, se estava descrente ou pensando que não ia dar certo, deixa eu te encorajar a mudar esse sistema de crença. E passar a olhar para as Escrituras e pensar: rapaz, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Porque agora foi revelado para mim. Eu estou vendo de uma perspectiva diferente algo que sempre esteve ali. Agora eu vou ver diferente. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje, dia 7 de setembro, feriadão, ó, é feriadão, aleluia. Se hoje, aleluia, hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Vai vir sobre mim. Eu não vou correr atrás mais. Vai vir sobre mim. Vai bater na minha porta. O meu nome está sendo citado. O meu rosto está sendo lembrado. Porque eu estou em um ambiente favorável. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito. Eu estou sendo guiado por Ele. Então eu sempre vou estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Eu não vou mais bater a cabeça, eu não vou mais dar murro em ponta de faca, mas agora eu vou ser conduzido. Eu não tenho medo mais do futuro, mas eu tenho uma perspectiva, uma expectativa de algo melhor. Porque Deus disse na sua palavra, haverá bom futuro, e se haverá bom futuro, eu confio nos planos que Ele tem para mim. Ele disse, eu é que sei, Moreira César, eu é que sei. Se é Ele quem sabe é porque eu não sei. Os planos, os pensamentos, olha só, Deus tem pensamentos, e são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Deus tem planos, pensamentos de paz, de harmonia, de crescimento, de favor, de graça, de aumento, de prosperidade, de mais e mais sobre mim e sobre os meus filhos. Mais e mais sobre mim e sobre os meus filhos. Mais e mais sobre mim e sobre os meus filhos. A palavra de Deus está no meu coração. Ela sai pela minha boca. Ela vai ser frutífera. Vai acontecer. Eu não vou perecer. Eu estou em um bom lugar. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, aleluia! Ha, 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 ha. Oh, aleluia! Ahá. Dá uma risada aí, irmão. O diabo escutar. Você é livre. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Pode sentar um pouquinho, meu amado. Vou falar de dízimo e oferta. Em Provérbios 3:5 fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não estribe o teu próprio entendimento. Amém? Vou pedir para a mídia pôr uma foto aqui. Tá no jeito, mídia? Haha. Amado, como a gente começou. Confia no Senhor de todo o teu coração, não estripe o teu entendimento. Ou seja, muitas pessoas entrou aqui por vários meses, né, Maria? Muitas pessoas entravam, olhavam e iam embora. Falava o quê? Isso aqui vai ser uma igreja. Isso aqui vai ser uma igreja. Pastor, né, pastor? A pessoa falava, você é o pastor, né? Amado, olhe para o lado. Sabe qual que era nosso louvor? Qual que era, pastor? Uma caixinha de Bluetooth. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o grupo de louvor aqui, ó. Dá risada, isso mesmo, irmão. Alegria. Olha agora aqui, ó. O pastor acabou de pregar aqui. Se você acha que você entrou nessa igreja, não vai dar certo, você está enganado. Olha como a gente começou. Olha como estamos hoje. O que mais me entristece, pessoas que estavam com a gente aqui, algumas não estão. Sabe por quê? Não te estripe o teu próprio entendimento. Ou seja, não pegou a palavra. Sabe, querido, quando eu vim de São Paulo, já falei aqui, né? Repito algumas vezes. Eu entrei nessa igreja, eu vi esse casal aqui, eu me apaixonei. Sabe por quê? Eu vi uma igreja estruturada. Tinha 5 bandas. Cada domingo era uma banda, pastor. Sabe? Completa. Coral. Sabia, Bel? Sim. Aí eu entro aqui, fazia 6 meses que eu estava aqui, Moreira.
vim de São Paulo. E aí eu via, estava começando, eu conheço a igreja, Verbo da Vida. Só não conhecia a tratativa deles, a questão de fé. Quando eu entrei aqui, eu falei, isso é fé. Isso é fé. Sabe, amados, quando eu vi esse casal, a Maria por 6 meses, 8 meses, só, né? 9, né, Maria? Gracinha, gracinha, gracinha. Eu, pastor, pregava e tal, dízimo e tal. E não, eu preciso entrar nessa carreta desse homem aí. Preciso largar o que eu conhecia lá atrás e começar do zero. Sabe, amados, às vezes a gente precisa disso. Sabe, largar o que você conhece. Sabe, eu estou com 51 anos. Nesses 51, 30 de evangelho. Sabe, e a gente chega às vezes a fase da nossa vida, a gente acha que sabe de tudo. A gente pensa que sabe de tudo. Vamos falar que não estripe o teu coração pelo teu entendimento. Eu acho, eu penso. Sabe, quando eu comecei a andar com esse casal e ver a fé dele, eu preciso disso. Por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu fiz curso lá em São Paulo, quando deparei com a escola do Remo, então nem se fala. Amado, foi uma surra de Bíblia. A surra de revelação mesmo. Falei, eu preciso disso. Sabe, e é a questão aqui, vamos lá por 3:9. Honrar o Senhor com teus bens, com a tua primícia. Honrar o Senhor com todos os seus bens e com a sua primícia de toda a tua renda. Te encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus linhares. Ou seja, amados, começamos daquele jeito. Hoje estamos aqui, sabe por quê? A sua fidelidade. A fidelidade desse casal. A fidelidade de quem catou junto. Marcelo hoje aqui já estava aqui. Ele, a Bia. Sabe, pessoas que pegou. E era para mais gente estar aqui. Esse grupo de louvor, Bel, quantas pessoas eram para estar aqui? Não estão fora. Eles acham que estão fora. Eles acham. Eles pensam. A palavra fala que não é nós que escolhemos a Deus. Está escrito na Bíblia do meu pastor. E sim, ele que escolheu cada um aqui, ó. E cada um. Eu sei que tem muito talento aí. Tem evangelista. Tem tia. Sabe? Tem pastor. Sabe, querido? Então a gente tem que parar nosso intelecto. Eu sei disso. Eu entendo isso. Não entende nada. Inocente. Sabe? Quando você depara com a revelação, a palavra rema, amado, você vê que a gente vê que não conhece nada. Sabe? A questão de dízimo e oferta que a gente fala aqui direto. O dinheiro sai do seu bolso? Sai, mas não sai da sua vida. Não sai. Se Deus fez isso aqui na casa dele, o que não vai fazer na sua? Na minha? Sabe, querido, a gente tem que ter aquele momento de honrar a Deus. Dinheiro, você vai falar de dinheiro. O pastor acabou de falar aqui agora. Dinheiro é o nível mais baixo para Deus. Ele é dono de tudo. Mas, amado, põe a foto aqui, por gentileza, de novo. Aqui, amados. Se Deus não transformou essa igreja nessa igreja de hoje, o que não vai fazer na sua vida? Só você ser fiel. Fiel, sabe, no momento que você pode estar aqui no seu dia de limpeza. Fiel na sua escala. Sabe, fiel está ajudando. Sabe, hoje à tarde nós passamos a tarde toda aqui, eu, Davi,
Marcelo, a Bia. Cara, amanhã é muito gostoso. Sabe, se conversar, dar risada. Ontem o pastor passou o dia inteiro aqui, gente. O pastor, o Marcos. Todos os finais de semana eles estão aqui. Eles estão dando dinheiro? Estão dando tempo deles. E vou falar para vocês, isso é mais que dinheiro. Só porque podia estar descansando, que é lícito, assistindo um filme, passeando com as suas esposas. Não, estava aqui. Sabe? Honrar a Deus. Honrar a Deus. Aleluia. Vamos lá, 2 Coríntios 9:6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, se fará. Ou seja, amados, a gente não está só falando com dinheiro. O seu tempo, a sua vida, a sua fidelidade. Sabe, principalmente com um culto desse aqui. Acabou, a banda começou a tocar uma música que é para você dançar. Tem que dançar mesmo, não tem que ter vergonha não. Sabe? É mostrar para Deus a sua fidelidade. O quanto se está honrando tudo aquilo que fez para vocês. Amém? Dízimo é 10%. Oferta é aquilo que Deus gerou no teu coração. Sabe? Quem precisar tem, por gentileza, põe aqui. A maquininha lá nos fundos. Tem o QR Code, quem quiser ler. Mas faça, sabe, querido? Faz com o coração alegre mesmo. Sabe? A gente podia estar em qualquer lugar, em um hospital. Estamos aqui na casa do Senhor dançando, louvando, glorificando. Ah, mas você tem problema. Todos têm problema. Eu estou lendo um livro, Atravessando Tempestade, acabei de perguntar. Gente, é top demais. É bom. Sabe, a gente sempre está falando, lê livro. Sabe, quando você começa a deparar com essas verdades, você fala, meu Deus, eu preciso crescer na fé. Sabe, queridos, a gente precisa crescer na fé todos os dias. Todos os dias. Amém? Quem precisa de um envelope, o diácono vai estar passando. Aleluia. Aleluia. Tu és lindo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por ter aqui, você ter nos sustentado, nos guardado. Obrigado por esse povo generoso. Obrigado pela vida de cada um, meu Pai. E eu oro nessa noite, Senhor. Toda a porta fechada seja aberta agora. Toda enfermidade caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé, por gentileza, amados? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa casa. Obrigado pela vida do nosso pastor, pela nossa liderança. Obrigado por cada departamento, Pai. Sabemos que é o Senhor que convidou, chamou cada um para estar aqui, Senhor. Eu creio que nessa noite algo sobrenatural já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu. Cremos nessa palavra que foi ministrada agora pela vida do nosso pastor. Cremos que a graça do Senhor já começou a agir na área financeira, sentimental, no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, no trabalho. Eu oro, meu Pai, que nessa noite pessoas vão alcançar a Tua graça. Tudo aquilo que o Senhor reservou para elas já está entregue em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Você pode trazer, amados, em nome do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha lá para trás, gente, entendeu? Eita glória, isso aí, ó. Isso aí é apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe por quê? Porque o corpo não quer rir, não quer dançar. Eu não vou olhar, gente, pode ficar tranquilo. Você vê? Não sei se eu estava dançando, eu estava mancando, mas tá bom, tá mexendo, entendeu, gente? Você tem que celebrar, aleluia.
Por isso que eu falei aquele dia, né? Mexe o pezinho, faz assim com o dedo, aleluia. Mas alguma coisa a gente tem que fazer para apresentar, né? Fala assim, ai pastor, não, eu lembro. Não, você não está no bloco Verbo da Vida, não é isso não. Mas é apresentar o corpo, tá comigo? Eu só vou dar alguns recadinhos para a gente poder ir para casa. Em nome de Jesus. Quinta-feira a gente está de volta, às 8 da noite. Quinta-feira não é café com leite, tem sido um tempo maravilhoso. Fique à vontade, gente, pode sentar aí. Depois a gente está de volta também a semana que vem no culto da família. Vou falar de trás para frente, tá? Domingo às 18 horas vai acontecer aqui em Moreira César o culto da família, culto de ceia. É o culto que a gente toma um café junto ali, né? Todo mundo. Então fique atento aí no grupo, porque a gente sempre posta lá, né? Para que a gente possa fazer esse café. Depois no domingo de manhã, antes, né? No domingo de manhã às 9 da manhã, fortalecendo a visão. E acontece em especial lá em Guará, esse final de semana, uma conferência de oração com o pastor João Roberto. Então ele vai estar ministrando, eu acredito que no sábado à noite e no domingo de manhã. No domingo à noite eu nem conto que a gente vai estar aqui, amém? Do dia 27/9 também tem um cartaz aí que vai acontecer o TPM lá em Guaratinguetá. Significa Tempo para as Meninas, glória a Deus, aleluia, né? Forjadas vai ser o tema, vai ser às 16 horas no sábado à tarde. Então você que é menina, moça e por aí vai, você pode estar lá em nome de Jesus nesse dia, 27/9. No dia 25/10 também acontece o Be Brave, que é um evento que vai acontecer lá em São Paulo. É a supervisão do nosso ministério que promove esse evento, né? Ele é mais ou menos nos moldes quem já foi no simpósio, é aquilo lá. Só que esse é para os jovens, né? E como jovens é de 100 anos para baixo, todo mundo que está aqui, se quiser ir, vai. Dia 25. E aí procure maiores informações, a Maria passa para você. Eles estão montando em Guará uma caravana para quem quiser ir, aí vai ver do que vai. O que mais aqui? No dia 4 do mês que vem, no primeiro final de semana do mês que vem, acontece aqui no sábado e no domingo o aniversário da Igreja Verbo da Vida Moreira César, amém, gente? Vamos fazer 7 anos nesse lugar, aleluia, glória a Deus por isso. E estou aprendendo em nome de Jesus, vou melhorar, prometo, em nome de Jesus. Eu tenho aprendido, com 7 anos, já aprendi, né, que eu disse. Conserva a criança. Joga a fralda fora e conserva a criança. Valeu a pena conservar a criança e limpar ela, porque ela tem ficado cada vez mais linda em nome de Jesus. E se eu não esqueci de mais nenhum, dia 21 e 22 de novembro, conferência de mulheres lá em Guaratinguetá, tem um cartaz aí também. Eita glória, essas aí são as ministras, né? Que vai estar lá, tem uma inscrição para ser feita também. Eu aconselho você a procurar a Maria para ter maiores informações e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E não vai embora sem cumprimentar aí, pelo menos umas 500 pessoas. Ali no fundo tem a cantina da Selma, hoje, bolo de cenoura. E, nossa gente, bolo de cenoura é da hora, viu? Corre lá. Como a Selma colocou lá, né, nos bolos que ela fez a primeira vez, eu achei muito inspirado por Deus mesmo, quando ela escreveu aquilo. Você não está comprando um produto, mas você está comprando um propósito. A ideia quando faz essas cantinas, e ela faz isso com o coração aberto mesmo e disponível, é para que a gente possa pagar essas coisas aí que a gente comprou, né? Ar-condicionado e tantas outras que vai chegar, assim como a revitalização desse corredor. Estamos já logo iniciando a obra do banheiro feminino, que vai ser ali no fundo, vai ficar um banheiro maior, melhor, em nome de Jesus, e tantas outras coisas que a gente tem para fazer aí. Esse aqui, que vai ser, é o último agora. Dia 4 é o aniversário da igreja, no mês que vem. No final de semana seguinte, dia 11, é a festa das crianças. As crianças convidam toda a igreja também para ser participante. É uma chácara lá em Roseira que a gente aluga, né? A mesma que a gente alugou ano passado, então todo mundo está convidado para ir. Mas para que a gente possa se organizar bem, eu preciso que você procure a Beatriz para dar o seu nome para ela. Fala se vai alguma criança, qual é a idade da criança, para que a gente possa se organizar. Inclusive, a gente está pagando, né? A igreja vai pagar o local, né, dessa festa, o aluguel da chácara, mas a gente conta também com a ajuda de vocês, né, com a generosidade de cada um. A Beatriz vai postar no grupo amanhã, lá no grupo da igreja, uma lista de algumas coisas que a gente precisa. E aí você pode procurar a Beatriz mesmo para contribuir com isso.
A ideia é que venha fazer saquinho surpresa, né, Beatriz? Para entregar para as crianças. Tem uma idade mínima, né, para pegar saquinho surpresa. Só para as crianças do DI. Quem não é pode ir na festa. Obrigado. Aleluia. Pelo menos na festa a gente pode ir, né? A gente vai poder jogar bola, nadar na piscina, comer, almoçar. Tem um monte de coisa para fazer lá, né? Então não fica triste só se você não ganhar o saquinho surpresa que as crianças vão ganhar. Mas Deus tem uma surpresa para você nesse dia que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, tá bom? O sol vai estar lá, vai ser um dia muito bom. Então, se você vê alguma coisa da lista e você tem no coração de dar alguma coisa que não está na lista, procure a Beatriz. Ela vai com certeza te dar maiores informações, a gente pode se ajustar. Pastor, eu também eu tenho no coração de dar um valor lá, quero ajudar. Pode? Pode também, porque daí ela pega e compra os negócios que precisa. Pode? Não pode, Beatriz? Então pronto, aleluia. Eu sei que você é próspero, às vezes você tem tanta coisa que, pastor, eu não sei o que fazer com tanto dinheiro que eu tenho essa semana. Eu falei assim, rapaz, tem uma festa aí das crianças para a gente abençoar. Então procure ela, que a gente vai realizar uma grande festa. Eu gostaria mesmo, é o meu desejo, que todo mundo que está aqui, aqueles que não vieram hoje também, que todo mundo possa estar lá nesse dia, porque a ideia é que a gente tenha mesmo um dia de alegria, de comunhão, e que a gente possa passar um sábado junto lá. Vai começar às 10 horas da manhã e vai terminar às 4 da tarde. Tem bastante tempo para a gente se divertir, tá bom? Beijo no coração, ótima semana, crie expectativas aí de algo bom se manifestar, se materializar de repente na sua vida, em nome de Jesus.